uma pesquisa que foi feita, bem interessante essa pesquisa, eu estava lendo sobre ela, na década de 70 com alunos do curso de MBA de Harvard. E eles estavam tentando avaliar desses alunos quais que tinham planejamento e com objetivos definidos e um planejamento para a execução daquilo, ou seja, anotado certinho, além de estar claro o que eles queriam, estava anotado, documentado o que eles queriam e com planejamento para a execução daquilo. Conseguiram perceber, levantaram na ocasião que apenas 3% dos alunos tinham esse planejamento realizado. Só 3% dos alunos. Legal, a pesquisa naquele momento, aquela fase da pesquisa estava pronta. 10 anos depois, como documentaram todo mundo, localizaram aqueles mesmos alunos. E o que eles descobriram foi incrível. Os 3% que tinham planejado haviam tido mais sucesso, haviam crescido, tinham acumulado riquezas, mais riquezas do que todos os outros 97% juntos. Então, só 3% haviam conquistado mais riquezas, acumulado mais riquezas do que os 97% juntos. Só por aí já dá pra gente ter uma ideia da diferença que faz quando a gente tem um planejamento para a nossa vida descrito, tem aquilo documentado, bem claro para nós, bem presente para a gente ficar acompanhando. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho aqui, vou trazer 5 passos para a gente poder ter o nosso planejamento também, para que você tenha o seu planejamento. Eu faço o trabalho com isso com os meus clientes, vou trazer obviamente de uma forma mais resumida aqui, tá? E se você tiver dificuldade, eu posso ajudar você também nessa definição de planejamentos. É só me mandar no direct ali, ou então no WhatsApp lá, tá na minha bio. Mas vamos direto ao nosso planejamento, ao seu planejamento, para que você também conquiste mais, você faça a diferença, você faça parte desses 3% que realizam o que a maioria não realiza e, portanto, conquistam aquilo que a maioria não conquista. Outra coisa que eu coloquei no meu stories hoje, coloquei uma frasinha lá chamando a atenção. Se você quer ter uma vida que você nunca teve, você tem que fazer coisas que você nunca fez. O que não tem nada de pejorativo ou nada de negativo nessa frase. É justamente para chamar a sua atenção de que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo além daquilo que você está fazendo, algo diferente daquilo que você está fazendo. Primeiro passo, como eu falei, defina o seu destino. Eu vou fazer o seguinte, até para fazer uma analogia aqui ao GPS. Imagina que você está ligando o seu celular, você está lá entrando no Waze ou no Google Maps, né, e está entrando no seu GPS porque você quer chegar a algum lugar. A primeira coisa, você tem que definir aonde você quer chegar. No GPS você vai lá e coloca aonde que eu quero chegar. E uma dica que vai aqui para ficar mais específico. Escolha assim, 2 ou 3 áreas da sua vida que são mais importantes para fazer essa definição, tá? Escolha um destino seja para a área financeira, área profissional, de negócios, de carreira, né? Seja para a área da saúde, área de relacionamentos, área espiritual. Escolha 2 ou 3 dessas áreas e coloque um objetivo para cada uma dessas 2 ou 3. Não adianta ter um monte de objetivo. Com um monte de objetivo a gente não alcança nada. Não dá. Tudo bem que no caminho você pode ir descobrindo que agora dá para trabalhar mais um objetivo ou outro, mas no primeiro momento, 2 ou 3 objetivos. Não escolha muita coisa, não planeje muita coisa ou você não vai conseguir realizar nada disso. Fica muita coisa, você não consegue administrar, você fragmenta os seus esforços e acaba não chegando, acaba não indo lá. Tá? Então, com o GPS ligado, você tem que definir qual é o objetivo, escolhendo essas áreas. Porque senão não adianta só ter o GPS ligado, certo? Não sei se já deixou o Waze ligado aí no carro, com o carro circulando. O máximo que você consegue, se o Waze estiver ligado com o carro funcionando, é ter uma noção de onde você está se você olhar para ele. Para o GPS funcionar e fazer diferença na sua vida, você tem que definir um destino. Então, o primeiro passo para você ter esse ganho com um planejamento é definir o destino, nessa analogia que a gente está fazendo no GPS. Segundo passo, você tem que ver o mapa, é a estratégia. Não sei se você já viu que quando você define no Waze, por exemplo, ele te dá a opção de escolher mais de uma rota. Geralmente ele já te dá por padrão a mais rápida, mas você pode escolher outras rotas. Ou seja, a estratégia é quando você escolhe o caminho no mapa. São as formas pelas quais você pode alcançar aquele objetivo que você definiu. Definido o objetivo, escolha as estratégias, as formas. Veja quais são as formas que você pode chegar lá, quais são os caminhos possíveis. Terceiro passo,
você tem que ter um prazo para isso. Você já viu que no Waze, assim que você escolheu lá o destino, você escolheu qual é o caminho que você vai seguir, ele já mostra ali embaixo quanto tempo você vai levar para chegar lá. Então o terceiro, você tem que definir um prazo. Sem prazo, a gente fala, não, tudo bem, depois eu faço. É aquela pessoa que segunda-feira eu começo o meu regime, semana que vem eu estudo para a prova, mais adiante eu vou ver sobre aquele MBA que eu estou querendo fazer, o treinamento que eu quero fazer, um coach que eu quero contratar para esse assunto específico. Se não tem prazo, você não realiza. É simples assim, é direto assim, é sério assim. Você tem que ter um prazo ali para poder definir. Então, assim como no Waze, ele vai te mostrar o tempo ali, você define um prazo que é para você poder chegar onde você quer. E dentro desse prazo, vem aí um detalhe que eu quero chamar a atenção, que é bem legal, que é o seguinte: você definiu, por exemplo, você está fazendo um planejamento para 2020, você definiu onde você quer chegar até o final de 2020. Vamos quebrar isso em algumas metas. Defina aí, por exemplo, legal, estou fazendo planejamento, em junho de 2020 eu tenho que estar pelo menos onde, que é para em dezembro eu poder estar aonde eu quero. Aonde eu tenho que estar em junho para dezembro eu poder estar aonde eu quero. E você quebrou ali, deu um prazo ali para 6 meses. Defina ali pelo menos os 3 primeiros meses, quais as metas, qual os milestones que você tem que ter, quais são as marcações que você vai ter ali no mês de janeiro, final de janeiro, 31 de janeiro, onde você tem que estar, 28 de fevereiro, onde tem que estar, 31 de março, onde é que você tem que estar, pelo menos nesse início ali, para você também estar, entende? Você vai quebrando em frações menores, fica mais fácil de você acompanhar, até que você chega à ideia do mês, e dentro do mês, aquelas metas semanais. Nesse momento, pelo menos a meta mensal. Cada vez que for começar um mês, você retoma aquilo dali para poder quebrar por semana. E aí, nessa semana, o que eu tenho que fazer cada dia dessa semana para alcançar a meta maior? Porque aí, nesse momento, você está chegando no nível de definir a rotina. Você está definindo a sua rotina diária. Então, aquele objetivo grande você vem quebrando para você ter uma rotina diária. Porque a rotina diária é que vai te fazer conquistar aquilo que você quer. O futuro a gente constrói no presente, ou seja, eu construo o meu futuro todo dia. Eu só tenho que ter noção do que eu estou construindo, senão eu não estou fazendo o que eu preciso para construir. Mas é todo dia, é aquela rotina que eu preciso construir para estar ali. Aí o quarto passo, quando a gente está caminhando com o GPS, lá o Waze está ligado lá, eu tenho que ficar de olho no mapa. Então eu já dou uma olhadinha, toda hora eu tenho que estar dando uma olhada, por quê? Para eu já estar atento. Ele já marca lá em cima, olha, em tantos metros, daqui a 5 km ou daqui a 800 metros, eu vou te pedir para virar à direita. Já está a sinalização ali em cima, você já pode ir se preparando para aquilo e você se mantém atento ao mapa para não desviar dele. Então você tem que estar de olho no mapa o tempo todo. Você tem que definir dentro da sua rotina como é que você está constantemente conferindo o seu objetivo, que é a sua forma de ficar de olho nesse mapa, nessa estratégia que você traçou, nos passos que você tem que dar, tá bom? Então esse foi o quarto. O quinto, você precisa, quando você está com o Waze ligado também, a gente ouve, né? Tem aquela vozinha que vai falando ali, inclusive recalculando, ou já está avisando que está chegando, chama a nossa atenção. Se a gente deu bobeira, passou direto, dá aquele recalculando, já indica para onde tem que viver, para onde tem que virar. Da mesma forma, envolva pessoas que vão te apoiar, que vão te auxiliar nessa caminhada. Você compartilha o seu objetivo, né? Uma pessoa, duas, poucas pessoas ali mais próximas que você vai compartilhar e vão ser aquelas vozes que vão te ajudar a se manter no caminho. Legal? Então, só recapitulando essa comparação aí, primeiramente eu chamei a sua atenção, lembrando lá daquela pesquisa que foi feita lá na década de 70 com os alunos do MBA de Harvard, impressionante como 10 anos depois, 3% deles haviam acumulado mais riquezas do que os 97% que não definiram, que não haviam definido um plano de vida, objetivos na vida e um planejamento para seguir. Aí eu comecei a falar, então, comparando com um Waze, com um GPS aí, primeiro você tem que definir o destino para você poder chegar onde você quer. E você ter noção do caminho que você vai seguir, que é o ponto 2, que é essa estratégia, é conferir um mapa, é você definir um mapa, qual é a estratégia, quais são as formas que você consegue chegar lá. O terceiro, definindo os prazos. No Waze já mostra lá embaixo quanto tempo você vai levar, então você já tem que definir quanto tempo você vai querer levar para chegar lá, e aí quebrando esse tempo em períodos menores, 1 ano, por exemplo, 6 meses, trimestre, e aí todo mês ali o que você tem que alcançar, para que dentro do mês você possa definir por semana e finalmente você chega na rotina diária, porque é todo dia que a gente constrói o nosso objetivo, o nosso futuro, a gente constrói todo dia. O quarto passo que eu falei é ficar de olho no mapa. Então, como é que você vai ficar de olho no mapa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu terminei o meu planejamento de 2020. Vou pegar aqui, tá até aqui no iPad. Eu tô mandando, tá no iPad ainda, mas eu vou imprimir isso aqui amanhã,
Por quê? Só para vocês terem uma ideia, eu defino aqui, não sei se vai dar para ver muito aqui, tá? Mas eu defino os 3 objetivos principais, monto aqui um mapa mais ou menos, eu tenho isso documentado, detalhado, aonde que eu vou chegar, cada passo, etc, em outro lugar. Mas eu tenho isso aqui até eu faço no Canva para ficar um negócio bem legal, bem bonito, porque eu vou prender aqui atrás na minha mesa, aonde eu vou estar de olho todo dia, eu vou estar olhando aquilo dali para eu não perder, ficar sempre de olho no mapa. É uma forma bem legal de você fazer isso. Tá? E o quinto que eu falei, envolver outras pessoas, porque são como aquela vozinha do GPS ali, são as vozes que vão ficar falando com você aí, olha, fica atento, você conseguiu, você está fazendo, você tá fiel naquilo, você está consistente naquilo, e é para você poder chegar. Legal? Espero que tenha batido aí na sua cabeça, no teu entendimento, vale a pena fazer isso. A começar pelo primeiro exemplo que eu dei lá, e a gente tem inúmeros exemplos. Eu tenho exemplos de clientes que não tinham planejamento e a partir do momento que a gente começou a trabalhar com planejamento, começaram a conquistar. Por quê? Porque estavam presentes por todos esses motivos que eu passei aqui e mais alguns outros que eu tenho, quando eu estou no treinamento, eu tenho oportunidade de adentrar ali e a gente trabalhar melhor cada um desses passos. Se você tiver dificuldade, Leandro, tenho dificuldade em traçar o objetivo, eu tenho dificuldade de definir qual vai ser realmente o objetivo, o mapa, nesses passos aí, eu posso te ajudar também. Me manda uma mensagem no direct ou lá na minha bio, tem um botãozinho lá pelo WhatsApp, você pode mandar uma mensagem também, porque tanto pelos meus treinamentos quanto pelo portal Transforma em Ação, a gente tem muito material sobre isso, sobre esse assunto. Dentro do portal, por exemplo, pra você ter ideia, tem um treinamento de 47 minutos para você fazer esse caminho aí de definição de objetivo e essas metas, como você determina, como é que você já coloca, já define essa trajetória, esse teu mapa. Então dá para te ajudar nisso também. O importante é você conquistar. Não queira que se passem como aqueles 97%, 10 anos e descubram que foram caminhando aleatoriamente, conforme o que acontecia e só reagindo ao que acontecia. Desse jeito, a gente fica vivendo conforme a vontade dos outros, conforme a necessidade dos outros e não conforme a nossa. Um grande abraço, eu desejo a você um excelente final de semana e planeje a sua vida. Seja realmente o protagonista da sua história. Escreva a sua história porque você merece.